Fala, meus caros! Hoje recebemos no canal Fadiza Play o professor e especialista em Direito Constitucional, Tiago Torres. Professor, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao nosso professor. Muito obrigado, prazer todo meu. É uma honra estar aqui em Montes Claros, uma honra receber o convite aí da Fadiza Play. Espero que eu consiga responder todas as perguntas aí de vocês. Professor, para começar a nossa debate aqui, qual é a importância de estudar as ações constitucionais para a OAB? Bom, as ações constitucionais, elas são ações que estão previstas tanto na Constituição Federal, como também estão muitas delas previstas em vários diplomas normativos. Então a gente tem aí as ações constitucionais, algumas delas no Código de Processo Civil, tem algumas ações constitucionais, por exemplo, em leis específicas, como a 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança, como a nova Lei 13.300 do Mandado de Injunção. Então, sempre o exame de ordem, seja na primeira etapa, seja na segunda etapa, vai tratar de ações constitucionais. Professor, eu queria falar justamente dessa nova lei, que é a Lei 13.300 de 2016, uma inovação no nosso sistema jurídico que disciplina o mandado de injunção coletivo. Eu queria saber quais são os pontos principais que os estudantes devem focar para a OAB nesse sentido. O mandado de injunção coletivo, nós sabemos, é um remédio constitucional e agora foi regulamentado pela Lei 13.300, uma lei nova, e que já foi, inclusive, objeto de cobrança aí, do exame de ordem segunda fase. E o que é importante a gente saber sobre essa inovação legislativa, especialmente sobre o mandado de injunção? Ela trouxe exatamente a inovação do mandado de injunção coletivo, trazendo duas novas figuras que normalmente não existia, por exemplo, no mandado de segurança coletivo. Antigamente, quando não existia a Lei 13.300, utilizava-se para elaborar um mandado de injunção subsidiariamente a lei do mandado de segurança. Inclusive ainda utiliza. Mas como houve essa inovação legislativa, essa nova Lei 13.300 trouxe, junto do mandado de injunção coletivo, duas novas figuras que podem impetrá-lo. Mandado de injunção coletivo agora pode ser impetrado também pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, além do partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe e associação, Então podem aí impetrar o mandado de injunção coletivo, que é a grande novidade aí da Lei 13.300. E houve uma expansão na legitimidade, daqueles que podem propor a ação. Houve. E o mais importante, Igor, é que quando a gente fala de mandado de injunção coletivo, ou mandado de injunção individual mesmo, é a gente observar qual que é o objeto do mandado de injunção. O objeto do mandado de injunção, nós sabemos, é sempre a falta de uma norma regulamentadora que esteja inviabilizando o exercício de um direito constitucional. Agora, olha que interessante. O objeto do mandado de injunção, ou seja, a omissão inconstitucional, a falta da norma, é também o mesmo objeto de uma das ações do controle concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qual é a diferença? O que o aluno tem que perceber para que ele escolha a peça adequada, para que ele escolha a ação constitucional adequada? Porque estamos falando do mesmo objeto. A falta de uma norma regulamentadora tanto é objeto da ADO quanto é objeto de mandado de injunção. O que muda entre elas? Primeira coisa, o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade de uma ADO é o controle concentrado. Discussão de lei em tese, efeito erga omnes. E no mandado de injunção? No mandado de injunção, nós sempre estaremos diante de um caso concreto, afinal de contas o controle é difuso. O que se pede no mandado de injunção, o que se espera no mandado de injunção, é que aquele que está impedido de exercer um direito constitucional, exerça esse direito. Na ADO, o que se espera o que se pede é que se coloque o ente responsável por editar a norma em mora, para que então ele edite a norma que esteja aí ausente, que esteja faltante aí. Professor, qual a importância do estudo de controle de constitucionalidade para a prova da OAB? Olha só, o controle de constitucionalidade, ele existe. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa Constituição ela tem algumas concepções. Se a gente for lá nos primeiros períodos, a gente estuda a concepção sociológica, a concepção política, mas a principal característica do nosso ordenamento jurídico, foi trazida pela concepção jurídica de Hans Kelsen,
é que a nossa Constituição ela se situa no topo do ordenamento jurídico. Logo, se a nossa Constituição se situa no topo do ordenamento jurídico, há sempre que se fazer um controle de constitucionalidade. E o que é o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade é a análise da compatibilidade da norma infraconstitucional com a Constituição. Então, as provas da OAB de direito constitucional, né, seja na primeira etapa, seja na segunda etapa, fatalmente, sempre vai tratar de um controle de constitucionalidade. Seja o controle concentrado, seja o controle difuso, porque a gente vai estar sempre falando de uma violação à Constituição, né, aos 250 artigos da Constituição ou aos artigos do ADCT. Professor Tiago, quais são as ações constitucionais que o senhor indicaria para aqueles estudantes de direito e bacharéis que estão para prestar o exame da ordem? Especialmente em direito constitucional, aqueles que vão fazer a segunda fase em direito constitucional, é importante o estudo das ações do controle concentrado. São elas que mais caem, né? Então aí a gente está falando de ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que já dissemos, já citamos, e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora, os remédios constitucionais também são ações importantes e recorrentes no exame de ordem. O remédio constitucional que mais caiu no exame de ordem até hoje foi o mandado de segurança, né? Isso não significa dizer que o examinando deva estudar somente o mandado de segurança e só as ações do controle concentrado. Não, ele tem que estudar o habeas corpus, o mandado de injunção, ele tem que estudar a ação popular, a ação civil pública, né? Porque, afinal de contas, a FGV, no exame de ordem, tem sempre inovado aí, buscando novas peças, a cobrança de novas peças aí dos examinandos, né? Professor, no que diz respeito à primeira fase da OAB, quais são as dicas que o senhor dá para o direito constitucional? A primeira fase da OAB é o grande desafio aí do examinando. Por quê? Porque o examinando, quando ele escolhe a segunda fase, é porque já existe algum tipo de afinidade com a disciplina que ele escolheu. Ou ele até tem, muitas vezes, alguma experiência, porque já estagiou na área, por exemplo, direito do trabalho, direito penal. Então, isso se torna mais fácil para ele. Então, o grande desafio mesmo é a primeira fase, porque ele acaba tendo que estudar ali aproximadamente 17 disciplinas diferentes, né? Ou seja, quase todos os ramos do direito. E o que a gente orienta os alunos para que esse estudo seja eficaz, para que seja eficiente? Primeiro, ele não precisa estudar todas as disciplinas. Ele tem que estudar aquelas disciplinas que realmente vão garantir os pontos que ele precisa para passar. E quais são essas disciplinas? Ética, Estatuto da OAB, Direito do Trabalho, Processo Trabalho, Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Processo Penal, Administrativo e Constitucional. Então, por exemplo, professor, a matéria Filosofia do Direito, que tem 2 questões. Eu sugiro aos meus alunos que não estude. São 2 questões apenas. Eu sempre digo, você que vai fazer o exame de ordem, concentre o seu poder de fogo nas matérias que realmente vão fazer com que você seja aprovado. Agora, mais importante do que o estudo é o examinando, fazer exercícios e se preparar para esse novo estilo de questão da FGV. E qual é esse novo estilo de questão da banca FGV, professor? Olha, a banca FGV tem trazido questões casuísticas. São casos. Não são questões letra de lei, não é? Como era antigamente, antes da FGV. São questões que trazem casos e que faz com que o examinando tenha que raciocinar e aplicar o conhecimento. Além dessa característica de termos aí questões casuísticas, a FGV também traz questões interdisciplinares. E esse é o grande problema. Por quê? Porque as questões interdisciplinares, elas não versam mais apenas sobre direito constitucional. Uma mesma questão pode versar sobre penal, sobre processo civil, sobre direito constitucional e por aí vai. Então, uma questão interdisciplinar. É um novo estilo da banca FGV no exame de ordem. E para quem escolheu a segunda fase, doutor? Quais são as dicas? Bom, segunda fase. A segunda fase, a gente já disse que quem escolhe determinada matéria é porque já existe alguma afinidade, porque já tem uma experiência. Mas aí tem muitas pessoas que nunca estagiaram, nunca tiveram experiência com a advocacia e aí não sabem o que escolher.
qual que é a minha orientação, e eu até puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado. O direito constitucional é a matéria que mais aprova no exame de ordem segunda fase. Eu recebo alunos do Brasil inteiro. Eu tenho alunos do Maranhão, eu tenho alunos do Piauí, eu tenho alunos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E esses alunos que chegam, para mim, a maioria deles, são alunos que nunca tiveram contato com a advocacia em si, com a prática processual em si. Então chegam com uma folha em branco, o que eu adoro, porque aí eles são lapidados, né, para que façam ali a prova de segunda fase e consigam os pontos suficientes para aprovação. Agora, tem acontecido de meus alunos tirarem nota 8,75, 9,25, né? E eu estou ainda em busca do 10. Só que uma orientação geral, né, Lucas, que eu dou para quem vai fazer a segunda fase é: dedique-se, treine, escreva as peças. A mão vai doer? Vai doer. Mas lá na frente vai valer a pena. Muito obrigado, professor Tiago, pelas importantes dicas aqui para todos nós, não só estudantes de direito, mas aqueles bacharéis que também estão por tentar o exame de ordem e aqueles que, logicamente, são amantes do direito constitucional. Esteja já convidado para voltar ao nosso Fadiza Play e muito obrigado. Vai ser um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, um grande abraço para vocês. Um abraço em todos os alunos acadêmicos aqui, professores, né, da faculdade. Gostei muito de todos vocês, da cidade, da faculdade, e quero voltar assim. Pode contar com isso. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal, deixar o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e até a próxima.